Do Galo, cara, uma torcida espetacular. Pedir a eles aí, né, que diga aos nossos torcedores para que na próxima quarta-feira tentamos colocar o máximo de torcedores possíveis aqui, porque a gente está com saudade da massa e jogar para eles também. Sim, eu acho que o Cuca leva uma vantagem porque trabalhou com a maioria desses atletas, né? Grande parte desse elenco. E ele sai daquele sistema, né, que o Milito tinha de 3 zagueiros, usando até um lateral direito como um terceiro zagueiro, né? E assim, você vê que o Davidson fica no banco. Ele fazia uma dupla de ataque ali, ou um trio, quando o Paulinho também estava à disposição, o Atlético anterior. E sacrificava muito o Gustavo Scarpa. Tá dando o que falar, galera. A vitória do Galo aí impressionou muito a imprensa esportiva e eu estou trazendo aqui mais um corte do Galão. Saudações atleticanas, vamos conferir esse trecho. As imagens são da ESPN Brasil, links na descrição do vídeo como créditos. O Hulk mandou aquele recadão pra torcida e a imprensa aí está rasgando elogios ao nosso incrível Ben Cuca falando aí em entrevista. Temos um corte aqui bem legal para a torcida do Galão da massa. Então fica comigo até o final para acompanhar as últimas notícias do Galo. Se inscreva e bora conferir, galera. Vamos ouvir o Cuca, Mari? O técnico do Galo fala sobre essa grande vitória, então, atleticana 2-0. Ele fala no Mineirão e a gente acompanha aqui no Sport Center. Primeiro que a gente tem que comemorar muito essa vitória internamente, né? Sem estripulias, mas comemorar internamente porque era um jogo decisivo, né? A tua derrota hoje, ela te praticamente eliminaria do campeonato. Até o empate praticamente eliminava do campeonato e vocês sabem como é um clássico com mando de campo, com 60 mil pessoas, né? Com um time também da mesma qualidade que a sua, que é o Cruzeiro. Então a gente ultrapassou tudo isso, acima de tudo porque a gente se preparou muito bem para esse jogo, né? A gente vence um jogo, sabe que não tem euforia nenhuma, porque quarta-feira você tem outra decisão. Não adianta nada ter ganho hoje se quarta-feira você não ganhar e não passar adiante, né? Então nós vamos preparar bem o espírito para quarta também. Zinho, o Pascoal falava que o time do Cruzeiro é desorganizado. O Cuca, ele já conseguiu organizar o Atlético? Acho que o Cuca leva uma vantagem porque trabalhou com a maioria desses atletas, né? Grande parte desse elenco. E ele sai daquele sistema, né, que o Milito tinha de 3 zagueiros, usando até um lateral direito como um terceiro zagueiro, né? E assim, você vê que o Davidson fica no banco. Ele fazia uma dupla de ataque ali, ou um trio, quando o Paulinho também estava à disposição, o Atlético anterior. E sacrificava muito o Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa virava quase um ala pelo lado direito. Então ele perdeu o Paulinho, vai buscar uma formatação que ele gosta muito. 2 jogadores pelo lado, foi o Rubens, né? E foi o Coelho hoje, porque o Júnior Santos foi expulso no jogo passado, justamente expulso. Ele mesmo reconheceu. Tinha problemas para formar esse time, por isso que ele usa o Rubens, né? Nessa dobra com o Arana. E aí o time compreende mais, entende mais o que o Cuca está querendo fazer com a equipe, os treinamentos. Já tem um histórico, né? Esses jogadores já sabem a maneira que o Cuca trabalha. E aí, como vocês falaram, o Cruzeiro saiu um treinador, o outro está interinamente. O que chegou estava na arquibancada, não treinou o time ainda. É um time novo, né? Com peças que chegaram, ainda ajustando. Não, teve uma base ali, né, de volantes, né? O Matheus estava ainda aí, o Romero estava ainda ali, o Matheus Pereira, que não vive o seu melhor momento, ainda está, mas entrou Dudu, entrou Gabigol, entrou Fabrício Bruno. Assim, queira ou não queira, são peças que chegam com muito nome, com muito prestígio, merecidamente, pelo que eles construíram na carreira deles, mas que não viviam os seus melhores momentos nos seus clubes, da onde eles estavam. Dudu não era titular no time do Palmeiras, o Gabigol não era titular no time do Flamengo, Fabrício Bruno não era titular no time do Flamengo, né? Citando alguns, o Fagner, que está lá, que nem está como titular, também não era no Corinthians. Então é um novo time, ainda sem um treinador para determinar a função de cada um. O comportamento com a bola e sem a bola. E principalmente sem a bola. Porque com a bola, o individual, o talento que esses caras têm, pode até resolver um jogo,
um jogo com um time que tem limitações técnicas, que não vai te agredir muito, você vai ter mais a bola no jogo. Aí esses jogadores com a qualidade que eles têm podem resolver. Mas quando vai pegar um jogo com um time melhor organizado, e foi o caso do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, quando ele pegou time que está mais organizado, ele teve dificuldade, ele não venceu o jogo. E é muito o que vai sofrer até chegar o treinador, né, o novo treinador, Léo Jardim, chegar e arrumar, e escolher, e condicionar, e posicionar, e cobrar, e dar determinada função para cada um, o Cruzeiro vai continuar sofrendo um pouco. O Léo Jardim vai ser apresentado amanhã ao meio-dia, tá, Pascoal? Dentro do Sport Center a gente vai acompanhar a chegada do novo técnico cruzeirense. O Hulk está falando lá na Zona Mista, a gente vai acompanhar. Vamos. Sabe que temos que enfrentar essas dificuldades, né? Chegamos aqui em BH já para enfrentar o América, que é um grande time. É um time que põe muita dificuldade para a gente aqui todos os anos. E a gente empatar com eles e ver a classificação cada vez mais distante, os nossos concorrentes ganhando. E a gente chegou ontem e falou, poxa, tá difícil, mas assim, por um lado é bom, que só depende da gente. Vamos dar o nosso melhor. Dar o nosso melhor, a gente sabia planejamento, isso e aquilo, alguém querendo desviar a nossa responsabilidade, se a gente não se classificar, a responsabilidade é da diretoria, mas cara, a partir do momento que depende da gente, nós somos responsáveis também, então sabíamos que tínhamos condição sim de classificarmos, era ganhar hoje, a gente sabia da dificuldade que iríamos enfrentar, mas a nossa equipe, taticamente, acho que tivemos muito bem, o Cuca fez um trabalho excepcional de ontem para hoje. E acho que o que coroou nossa dedicação foi esses 3 pontos de hoje. E claro, não tem nada ainda garantido, temos que ganhar o jogo de quarta. Gente, esse é o momento primordial. Só, tá? Esse é o momento primordial para trazer a torcida novamente para próximo. Hoje aqui 60 mil pessoas, mas não muito barulho, mas a torcida atleticana para esse momento de possível classificação contra o Itabirito e já na sequência para a classificação dessas semifinais e essa disputa verdadeiramente dita. Cara, falar da importância da nossa torcida, acho que não tem nem palavras para descrever. Eles sabem da importância que são pra gente, da importância que é jogar com o nosso estádio lotado, com a nossa torcida lotada, a massa apoiando do começo ao final. Eu já vi inúmeras reportagens com adversários que jogaram contra o Galo e falando que nunca encontrou nada igual como torcida adversária. A torcida do Galo, cara, é uma torcida espetacular. Então, a gente pede encarecidamente que eles voltem aos estádios aí para nos apoiar, pedir a Deus, pedir a eles aí, né, que diga aos nossos torcedores para que na próxima quarta-feira tentamos colocar o máximo de torcedores possíveis aqui, porque a gente está com saudade da massa e jogar para eles também. Gente, vamos precisar por causa da escolta, tá, gente? Caso aberto. Lira, é o seguinte, se o Hulk é o herói, temos o Gabigol como vilão, né? Essa história no jogo de contraste, hoje. exatamente. Está bem definido, né? Tá bem definido. Acho que condicionou muito, né? O jogo do Cruzeiro, principalmente, porque enquanto o Gabigol esteve em campo, não é nem a figura dele, não é nem que ele estava fazendo uma ótima partida, mas dividir a responsabilidade e o Dudu muito à vontade, né? Assim, o Dudu, depois ele ficou muito travado, porque o Cruzeiro ele precisava de todo mundo ali na disponibilidade da defesa, da fase defensiva do jogo, e segurou bem, né, no primeiro tempo ali, enquanto o Gabriel é expulso com 30 minutos, o Cruzeiro consegue dificultar a vida do Atlético, o Atlético precisou dessa responsabilidade com a bola, e aí levou para o segundo tempo, e depois do segundo tempo apareceu a figura do Hulk. Então não é nem sobre o Gabriel estava fazendo um ótimo jogo, mas tinha as possibilidades ali, né, e o Hulk é muito decisivo. Eu estava conversando com um amigo meu que tá lá que estava no Mineirão, ele falou que a torcida ficou brava com o Gabigol, viu, Pascoal? Em cima daquilo que você estava falando, né, que hoje era uma tarde ali, uma tarde para ele se firmar assim como ídolo, né? Se ele consegue manter essa sequência de gols contra o Atlético e praticamente eliminando o Atlético da competição, a torcida ficou brava com ele, vai ter que reconquistar os cruzeirenses. Vai demorar um pouquinho, né? Porque ele vai precisar fazer gols, vai precisar jogar boas partidas, vai precisar ajudar o Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro é exigente, cobra muito, então a gente vai ver como é que o Gabriel vai se comportar. Ele vai e não dá para o Matos também, é o seguinte, o Matos fala que foi o Lianco que colocou a cabeça no cotovelo do Gabigol, porque ele absolve o Gabigol. Claro. Então, quando ele fala assim, eu não vou mais permitir isso aqui, questão da arbitragem, ele tem que falar para o Gabigol que não vai permitir esse tipo de coisa no Cruzeiro, porque a gente viu os problemas, quer dizer,
Problemas não, né? O Gabigol ele foi muito importante para o Flamengo. Só que em determinado momento ele fazia o que queria no Flamengo, não é verdade? O Gabigol chegou a ser expulso em substituição no Flamengo. Então, o Matos já tem que controlar isso a partir de já. Quando a tendência é passar pano pro jogador, passar a mão na cabeça do jogador, a tendência é não dar certo. Né? Talvez ele tenha dito isso para o público, para o torcedor, que ele se posicionou muito claramente, dizendo que ele estava se posicionando para o torcedor do Cruzeiro. Né? Estamos nos posicionando aqui para o torcedor do Cruzeiro. Isso é, estou demonstrando a minha insatisfação para a torcida, não deveria ter sido assim. Talvez internamente ele chame o Gabigol, converse com o Gabigol e diga: Gabigol, esse tipo de lance não dá para acontecer. Isso. Se a gente jogar um clássico e Campeonato Brasileiro são todos clássicos, se você fizer isso no Campeonato Brasileiro, a gente vai ficar numa situação muito ruim e você vai ter muita dificuldade para encontrar o carinho da torcida da Raposa. Vai ser muito difícil. Agora, se deixar o tempo passar e ele seguir do jeito que ele está, com essas 12 expulsões nos últimos 10 anos, eu acho que fica muito difícil para um jogador, um centroavante, ter tanta expulsão quanto a zagueiros, né? É muito complicado. A Nath Andrade já está ouvindo a gente, então lá direto do Mineirão, porque o Atlético vence, o Atlético tem agora boa chance, não é, Nath, de terminar essa fase na primeira posição, na classificação geral do campeonato, porque corria risco de ficar fora, agora pega o Itabirito nessa última rodada. Acho que vai ganhar do Itabirito, né, Pascoal? Sim. Aí, desculpa, eu não consigo ter uma interpretação diferente a não ser vitória. Mas, enfim, pelo menos tem a condição para isso. Enquanto o Cruzeiro amanhã apresenta o novo treinador, Nath. Pois é, o Cruzeiro, inclusive, adiantou a estreia do novo treinador, Léo Jardim, que ia ser apresentado no período da tarde, foi adiantado para meio-dia. O Cruzeiro, que está bem bravo com o resultado, reclamaram bastante da arbitragem, cancelaram, inclusive, a entrevista do treinador interino para o Alexandre Matos falar. Ele fez um pronunciamento muito forte, ele criticou bastante a arbitragem, criticou bastante a FMF, falou que a partir de agora o Cruzeiro não aceita mais árbitros mineiros. Ele citou o lance do Dudu, onde o Lianco deu um pisão no Dudu. A gente ouviu o Lianco falando que não foi proposital, que inclusive o Dudu jogou o braço para ele pisar. Ele já falou que não, que o Lianco foi maldoso sim, que ele pisou de propósito e que o VAR nem ao menos analisou o lance. Diferente da expulsão do Gabigol. O Matos citou que o juiz de campo estava falando que foi por acaso, que o Lianco abaixou a cabeça e o VAR chamou. Ele estava muito revoltado com o VAR, citou o fato do VAR ser de fora, apesar de toda a arbitragem mineira, e não ter entendido a escalação, fez muitas acusações e quase que uma declaração de guerra para a FMF. Já do lado do Galo, felicidade total. Os jogadores responderam às provocações que tiveram nos últimos dias. Hoje, inclusive, a torcida do Cruzeiro espalhou faixas pela cidade, provocando Cuca, provocando o Atlético, provocando a torcida do Galo, e responderam em campo. O Hulk se tornou o jogador com mais... Ele aumentou a vantagem como jogador que mais marcou no Novo Mineirão. O Cruzeiro é o time sobre quem ele mais marcou. São 9 gols, se não me engano. Até aqui contra o Cruzeiro, 2 gols hoje. Ele que não é de provocar a torcida, hoje ele provocou a torcida do Cruzeiro, fez sinal de que não estava ouvindo as vaias, não estava ouvindo as críticas. E foi um jogo muito feliz para o Galo. E os dois principais personagens, Hulk e Lianco, citaram que responderam às provocações que vieram da internet, que vieram das ruas, em campo. É com vocês no estúdio. E eu estava vendo até uma declaração agora do Matheus Pereira, falando que quer e que tem a intenção de sair do Cruzeiro. Porque ele... Acho que... Não é, Nath? O filho dele acho que vai nascer e ele tem a intenção de criar um filho fora do país. É isso, Nath? É isso. O Matheus Pereira, ele vem sendo bastante criticado pela torcida já há algum tempo. Ele que na última temporada foi um dos principais nomes do time. Hoje, ele, já quando foi sair de campo, ele foi vaiado por metade da torcida, aplaudido por outra metade. Essas críticas, elas vêm da temporada. A torcida aponta uma falta de posicionamento do Matheus Pereira em muitas questões. Falam que ele não deixou claro se ele queria ficar, se ele queria sair. Hoje ele falou que ele tem vontade sim de ir para a Europa, que ele não deveria ter continuado. E ele falou que a torcida criticar as atuações dele em campo
tá tudo bem. Ele entende que sim, não vem tão bem quanto ele deveria, que ele deveria melhorar. Mas que quando essas críticas mudam para a vida pessoal, a coisa muda de figura. E a gente sabe que o Matheus Pereira ele já falou abertamente sobre ter tido depressão, sobre ter passado por um período muito difícil na vida dele e que ele não aceita isso ser usado como argumento para as críticas. Perfeito, Nath, obrigado, viu? Então a palavra dele é que ele quer sair do Brasil, tá? Não só do Cruzeiro, para de repente para outra equipe do futebol brasileiro. A intenção dele é morar em outro país. Bom dia. Galera, vitória do Galão com propriedade, hein? Propriedade. Cuca muito inteligente. Quero deixar aqui meus parabéns ao Cuca. Sei que muita gente tem uma aversão aí ao treinador, mas assim, é incrível, soube ler muito bem a partida e fez as mudanças pontuais para o Galão sair aí com uma vitória muito boa de 2-0, que leva o Galo aí para depender só de si para classificar. Se não classificar no primeiro do seu grupo, vai classificar pelo segundo geral, se porventura ganhar a última partida, é o que provavelmente o Galo vai fazer, né, galera? Bora ver aqui, ó, a classificação do Campeonato Mineiro, até que apareceu aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, mas o que a gente quer é o Campeonato Mineiro. A classificação para vocês, o Galão da Massa, segundo com 13 pontos, o mesmo ponto do Tombense. O Tombense tem uma vitória a mais do que o Galo, né, galera? Então isso aí é um critério de desempate. Empatou muitas partidas nesse Campeonato Mineiro, decorrido também ao uso do Sub-20 aí, mas que eu gostei de ver o Sub-20 do Galo, serviu aí até para mandar o Damiano embora. Enfim, galera, é isso aí. Uma vitória do Galão da Massa nos dá a classificação aí, pelo menos em segundo geral. Talvez aí, se o Tombense vacilar na última partida, o Galo pode aproveitar aí esse vacilo, né? Então é o seguinte, ó, a última rodada do campeonato, galera, deixa eu expandir para vocês aqui. Galo vai enfrentar aí o Itabirito, né? Jogo no Mineirão, quarta-feira às 19h45 no dia 12. Então aí muito possível o Galão da Massa conseguir aí uma grande vitória. O Tombense, que é o que está na nossa frente aí na tabela, ele vai jogar fora de casa contra o Vila, galera. Então, um empatezinho aí já ajuda o Galão da Massa. E é isso aí. E o Betim, ele vai enfrentar o Atlético. Dura pedreira pro Betim aí, fora de casa, galera. Então, é isso aí, ó. É o Galão da Massa que vai para cima com tudo em busca da classificação. Comenta o que você achou da partida do Galo. Se inscreva, deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui, galera. Um fortíssimo abraço. Dali, Galão.